Bom dia, pessoal. Um ótimo dia aí para vocês, um dia abençoado, com muitas flores. Tô gravando esse vídeo aqui hoje, acho que como vocês estão vendo aí no tema, para falar sobre floração. E como eu tô tendo aqui essa quantidade de botões nas minhas rosas do deserto. Já imaginou essa copa quando esses botões todos abrirem? Estou muito ansiosa, está ventando aqui um pouco. Agora são 6h40 da manhã e o vento já tá soprando. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, para quem ainda está começando também, assim como eu, é que não tem apenas uma coisa que vá fazer a sua rosa deserto florir. É um conjunto que você tem que seguir. Eu acredito que são 5 coisas principais que fazem a sua rosa deserto florir. A primeira delas é o sol. Você tem que dar a quantidade suficiente de sol para a sua rosa deserto florir. Ela gosta muito de sol. Você não pode estar deixando sua rosa aí debaixo de árvores, na área da sua casa, né? Coberta. Porque assim ela não vai florescer. Ela vai ficar com aquelas folhas verdes bonitas, mas flores que é bom nada. O segundo fator é a rega. Você regular a rega da sua rosa do deserto. Você tem que criar uma rotina. Você não pode molhar hoje vou molhar agora na outra semana. Não, você tem que observar o seu substrato, ver com quantos dias ele seca para fazer a nova rega. Eu, na minha casa aqui no verão, eu não deixo meu substrato ficar totalmente seco, esturricado, não. Quando ele já está um pouco seco, eu já faço a rega. Eu estou molhando todos os dias pela manhã. Eu gosto mais do horário da manhã, porque você molhando pela manhã, sua planta passa o dia todo, né, hidratada ali com água, ela não vai ficar seca as raízes ali e o sol judiando dela, né? E quando chegar a noite, essa água já vai ter escorrido, né? Se o substrato seu for bom, ela já vai ter escorrido quase toda e não vai passar a noite com essa planta encharcada na água, né? O que não é bom é o encharcamento, né? Deixar sua planta encharcada de água durante a noite. Você fazendo a rega pela manhã, não vai acontecer isso, né? Ela não gosta de ficar encharcada, mas ela gosta sim de água. E você regular a frequência das regas, você vai ver que a sua planta vai se desenvolver, tanto no caldex, e o caldex vai ficar mais gordinho. O caldex, ele precisa de água, né, para ele se desenvolver. Se você não dá água à sua planta, como é que esse caldex vai ficar gordinho sem água? Não tem como, né? E a planta, ela se acostuma com a frequência. Aqui, quando acontece alguma coisa que eu tenho que sair e não dá tempo, eu regar a minha planta, eu sinto que elas ficam sentidas também. Elas ficam tristes, às vezes esses botões eles murcham e com isso você também prejudica a sua floração, porque pode ser que eles caiam também. Eles não caem só por isso, né? Tem vários outros motivos que faz os seus botões não segurar, né? Mas isso também atrapalha um pouco. Elas se acostumam, elas precisam de água para poder se alimentar, né? E absorver os adubos que vocês colocam aí no substrato, né? Assim como a gente, elas também precisam, né? De hidratação, de água, de nutrientes. O terceiro é o nutriente, como já estou entrando no assunto, a adubação é muito importante, né? Eu não vou estar falando aqui hoje sobre adubos, indicação de adubo, que o vídeo não vai ser mais ou menos sobre isso. Você tem que fornecer os nutrientes para ela, né? Você pode colocar adubos NPK e micros e macros nutrientes no seu substrato, né? Isso é um assunto bem longo, então o vídeo não vou falar sobre isso hoje.
Depois que você adubou a sua planta certinho, né? Colocou ali tudo o que ela precisa. O outro passo é o substrato. Você tem que ter um substrato bom, um substrato adequado para a sua rosa do deserto. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? Ou então quem está começando agora, que às vezes está assistindo esse vídeo, é o primeiro vídeo que está procurando saber sobre rosa do deserto. O seu substrato tem que ser bem drenante, né? Mas ele também não pode se deixar esvair todo o a sua adubação que você faz, né? Quando você for regar, não descer tudo. Então, ele tem que ser poroso, mas também tem que ter alguma coisa que faça segurar esses nutrientes, né? Você tem que comprar um substrato próprio para a rosa do deserto. O tema sobre substrato também é um tema bastante longo, que eu não vou estar entrando muito nesse assunto. Isso vai ficar para o outro vídeo. Se vocês quiserem saber como eu preparo o meu substrato aqui para as minhas, pode deixar aí nos comentários, né? Se vocês têm interesse de assistir um vídeo meu, como eu faço o meu substrato. E o quinto passo, que é o tema que eu vou falar aqui, é a poda. A poda na sua rosa do deserto é muito importante. Pelo menos eu acho, né, que é muito importante aqui. Eu observo bastante as minhas plantas. Minhas plantas têm menos de 2 anos de idade, 1 ano e pouco só de idade, algumas, né? Tem outras que tem menos. Essa daqui, por exemplo, essa planta não tem 3 meses ainda, que eu comprei ela da internet. E ela já tá desse jeito aqui. Essa daqui também é uma planta recém-comprada. Acho que ela tem uns entre 4 a 5 meses, né? E aí eu vou mais aqui pra frente, que eu separei aqui algumas plantas para estar explicando a vocês sobre essa questão da poda. Essas duas plantinhas aqui são irmãs. Quando eu comprei essas mudinhas aqui, elas duas vieram juntas. E essas aqui também. Essas aqui eu germinei aqui na minha casa. Eu comprei a semente, eu não tinha semente ainda. E eu germinei essas sementes. Vocês estão vendo alguma diferença entre essas plantas? Então, isso é o que a poda faz. Elas são irmãs, germinadas no mesmo dia. E essa tem apenas uma galhinha, né? E essa já tá assim, né? Eu nem contei aqui quantas nasceram aqui pra vocês. 4, 5, 6 ramificaçõezinhas aí. O que tem diferente nessas duas plantas é justamente isso. Eu fiz uma poda aqui, como vocês podem ver. Aqui. E ela nasceu essas 6 galinhas aqui. E essa eu deixei ela assim, né? Tem plantas que já nascem, né? Já tem uma genética boa para se ramificar sozinha. E outras não, como essa. Essa também não, porque eu cortei ela e ela se ramificou. Se eu não tivesse feito a poda, ela não teria acontecido isso. Essa, se eu não fizer a poda nela, ela vai crescer, crescer, crescer e vai ficar uma girafinha. Essa aqui vai ficar para fazer porta-cavalo, né? Para porta-enxerto. Então essa aqui é um cavalinho. Futuramente eu vou fazer um enxerto nela. Essas aqui, elas já têm uma tendência a se ramificar desde pequenas. E eu observei isso nelas, né? E vou estar trabalhando ainda mais essa copa delas. Essa daqui, eu fiz uma poda foliar. A poda foliar você apenas recorta as folhas, né? E futuramente eu vou
cortar todas essas ponteirinhas aqui, porque eu quero que essa copa fique cada vez mais cheia. E essas, como vocês podem ver aqui, eu também fiz uma poda e a galinha tá ali cantando, né? Olha essa plantinha aqui, vendo? Ó, que é irmã dessa planta. Ó. Porque essa planta... Aí, o meu cachorrinho Apolo tá ali, brigando com a vizinhança. Essa daqui, porque essa parece, né, ser menor ou mais nova do que essa? Gente, a quantidade de folhas também faz com que a planta se desenvolva mais. Ela vai absorver mais luz, vai fazer mais a fotossíntese, essas coisas aí todas. Vai absorver mais nutrientes, né, quando você faz uma adubação foliar. E, consequentemente, vai ter muito mais flores, né? Qual você acha que vai ter mais flores? Essa planta, que tem 7 com um pequenininho, 7 galhos, ou essa planta? Quando essa planta for florir, essa aqui, ela vai dar 1, 2, 3 flores aqui. Se tivesse sorte de ser um buquezinho, ia formar um buquezinho. Mas era só isso. Minha mão tá aqui com o substrato. E essa vai ter 7 pontos onde podem sair flores, né? Então, eu vou ter muito mais flores nesse tipo de copa. Se o que você busca na rosa do deserto é uma copa cheia de flores, faça a poda na sua rosa do deserto. Essa planta, eu não ia cortar ela. Eu tinha um pedacinho de material genético aqui, não tinha onde colocar. E aí, eu não tinha cavalo, né, no tamanho adequado. Eu vim e cortei ela. Cortei ela pra pôr, só que aí não ficou da mesma largura do enxerto. E aí eu acabei desistindo de colocar ela aqui. E aí eu disse, eu vou deixar ela aí. Eu passei cola quando você cortar. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando como eu faço as minhas podas aqui em casa, né? Aí eu vou explicar direitinho como eu faço. Tanto a poda foliar como a de ponteira e cortar os galhos. E aí eu deixei ela. E para minha surpresa, ela nasceu 7 brotos. E eu fiquei apaixonada nela, porque ela saiu disso aqui para isso. Outra coisa que vocês podem observar na poda, quando vocês fizerem na sua casa, é o caldex. Quando você corta a sua planta, o caldex também se desenvolve. Eu já fiz isso aqui várias vezes em todas as minhas plantas. Eu faço a poda e o caldex, sim, ele aumenta de tamanho. Pouco, mas aumenta. E delas que aumenta que você percebe rápido também, né? Cada planta tem sua particularidade. Essa daqui também, como eu já falei, são irmãs, né? Essa aqui vai ser para cavalo. E aqui foi umas podas de que eu fiz de enxerto, né? Que eu não tinha cavalo na época e cortei para fazer o enxerto. Eu deixei esse material grande porque também não tinha onde botar. Na verdade, eu não cortei essa... O que eu quero dizer é que eu não cortei essa planta aqui para fazer a poda aqui, né? Porque aí eu ia ficar todo esse material aqui sem ter onde botar, né? Porque aqui é uma planta especial, né? E eu não queria estar desperdiçando isso. Notem que de uma haste só, de um galho só, ela tá saindo aqui 4 aqui para vocês verem, e aqui atrás tem mais um, né? Então de 1 foram para 5, né? Em vez de eu futuramente vender essa planta com um único galho, ela vai ter 5 galhos, né? E você imagina essa planta com 5 galhos, ela vai ficar com uma copa maravilhosa. Essa daqui é a mesma coisa. Eu fiz a poda nela aqui
Essa poda que eu fiz nessa planta não tem nem um mês ainda. Eu não marquei o dia, mas não tem nem um mês ainda. Tá vendo? Aqui de um tem 2 e tá saindo outro aqui, né? Que vai pra 3. E aqui tem um aqui, 3, 4. E talvez ainda esse aqui ainda saia, 5. Então, de 2, eu tô indo aqui para possíveis 9, né? Imagina essa copa aqui com 9 galhos. Vai ficar maravilhosa. Essa mesma coisa, de apenas um, tá indo aqui para 5 galhos, né? Então, vocês podem ver aqui que a poda é muito benéfica para a sua planta. Essa daqui é uma minha. Essa daqui é a... Eita, já apagou. É a Steel. Essa é a Steel. Eu fiz uma poda nela. Ela tava com um apodrecimentozinho. Eu percebi isso. Ela tava enterrada até aqui. Aí eu fiz um levantamento, né? Deixei ela aqui para essa podridão não ficar em contato com a água, mas já estava cicatrizado, né? Só fiz uma limpezazinha aqui e ela já tá se recuperando, tá vendo? Já tá se recuperando. Quando eu descobri isso, imediatamente eu já fiz a poda, porque eu levantei ela e com a poda ia ajudar ela a recuperar isso aqui, mas acredito que mais rápido, né? Assim eu acredito. E é o que tá acontecendo, né? Ela tinha 3 galhos, né? E esse aqui não estava se desenvolvendo. Com a poda deles, esses 3, esse vai crescer um pouco com mais força, né? E tá saindo 3 aqui, 3 aqui e 3 aqui. Então, com esse, né? 4 galhos, eu vou para mais 3, 7, 10, 13, né? Imagine essa copa. Vai ficar um luxo, né? Vai ficar um luxo. Essa daqui é uma exceção. Vocês não vão encontrar aqui nenhum corte nessa planta, porque ela é uma planta de semente e ela já tem tendência a se ramificar sozinha. Eu tenho ela aqui, eu só tenho 2 plantas aqui grandes grandes não, porque ela ainda é pequena, viu? Que eu não fiz a poda, porque eu observei isso nelas. Ah, Verônica, mas como é que eu vou saber se a minha vai se ramificar sozinha ou não? Você vai saber, porque desse tamanho aqui você já sabe. Se essa planta tivesse uma tendência de se ramificar só, ela já teria saído brotos aqui. Igualmente essa. Elas não vão se ramificar se você não fizer uma poda nelas. Essa daqui, desde pequenininha ela já começou a sair aqueles brotos. Então, ela já tinha uma tendência a se ramificar. Se daqui ela não sair mais nada, daqui a uns... Na verdade, esses galhos já estão ficando um pouco mole. Eu já tô até pensando em fazer uma poda nela. Pelo menos nesses maiores, tirar as pontinhas aqui. Eu quero que essa copa fique bem fechada, bem bonita, para ela estar se desenvolvendo ainda mais. Ela é uma planta de semente, como eu falei, ela ainda não deu nenhuma flor, né? Ela vai demorar para florir ainda, porque as plantas de semente elas demoram um pouco mais para florir. Essa daqui, ela tinha apenas um galinho quando veio aqui para mim, né? Eu fiz um enxerto comprado e eu cortei ela para fazer mais outro enxerto em outra planta. E disso ela saiu 1, 2, 3. Tem outro ali atrás, 4 galhos. E você pode ver que quando você faz a poda, você pode aguardar aí 3 a 4 meses que os botões vêm, a floração vem. Olha a quantidade de botões nessa planta, porque ela já é um enxerto, né? Já é uma planta madura. Se eu fizer uma poda nessa,
Ela não vai vir flores agora, porque ela nunca deu flores ainda. É uma planta de semente e planta de semente demora a florir. Planta de semente pelo menos 8 meses a 1 ano para florir. Já tem plantas aí no mercado, né? Aí na internet que eu vejo o pessoal falando que flore até antes disso, mas é exceções também. Olha essa planta aqui. Essa é a Grace Bay. Eu tenho outro enxerto que eu mostrei a flor para vocês e vou mostrar daqui a pouco. Olha a quantidade de botões, né? Eu cortei ela quando esse enxerto chegou para mim. Ela tinha apenas 2 galhos e de 2 foram para 5 galhos. Eu já vou estar cortando também ela. Quando essa floração passar, eu vou cortar esses 2 galhos maior mais abaixo, né? E esses aqui eu vou tirar só a pontinha, porque eu quero deixar a copa mais uniforme. Essa daqui é a EV98. Quando ela veio pra mim, ela tinha apenas 1 galho. Eu cortei, fiz enxerto do material. Se você tá se perguntando aí, Verônica, mas eu não sei fazer enxerto, o que é que eu faço com as sobras? Você pode tentar enraizar. Eu também vou fazer um vídeo sobre enraizamento, né? Tem muitos vídeos aí no YouTube, mas eu tô enraizando aqui em um material excelente para enraizar e eu vou compartilhar isso com vocês. Essa daqui não teria esses 2 buquezinhos se eu tivesse deixado ela como veio. Ela só teria um desses, né? E aqui eu vou ter mais flores. Depois eu também vou fazer a poda nelas. Eu estou sempre trabalhando nas minhas plantas. Essa daqui é a LM5. Quando essas plantas estiverem todas floridas, com certeza eu vou mostrar para vocês. Olha a quantidade de galhos nessa planta. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Tá vendo? Com a poda que eu fiz, a quantidade de galhos que saiu. A mesma coisa é essa, a índigo. Ó, era 1, né? Aí foi cortada, saiu esses 3. Desses 3 foi feita uma nova poda, saiu mais 2 em cada um. De 1 foram para 3 e de 3 foram para 6. E assim, né, segue. Quando eu cortar ela, ela vai passar de 6 para 12, né? Se eu tiver sorte que saia 2 brotações em cada galho. Então, ó, olha a quantidade de botões. Se eu tivesse aqui só um galho, eu só teria isso aqui de flores, né? Mas eu vou ter essa quantidade de flores. Como aquelas plantas que você vê na internet coberta de flores. Elas têm uma copa boa, uma quantidade boa de galhos, né? Não é apenas um galho. É o que vocês têm que observar quando vocês vê aqueles buquês enormes de flores na internet, né? São plantas trabalhadas na copa. A minha Triple Witch também, ela veio pra mim aqui. Ó, ela veio com 2. Eu cortei, ela saiu 2 aqui e 2 aqui. 4, né? Tá vendo? Cada um deles, vocês observou que todas elas que foram podadas, essas que são enxerto, claro, né? Que elas já são plantas maduras. Todas elas foram podadas e todas elas estão com botões. A poda também estimula a vir botões. Assim que você faz a poda, você pode aguardar 3 a 4 meses que seus botões virão. Viu? Então é isso, pessoal. Eu vou estar encerrando aqui, o vídeo já ficou muito longo. Mas você terá ótimos resultados se você fizer a poda nas suas flores, nas suas rosas do deserto. Além de uma copa maravilhosa como essas, você ainda vai estimular a vinda dos botões em cada ponto de brotação. Porque às vezes que quando você não poda o seu enxerto, às vezes vem uns botões aqui, e nesses outros às vezes não vem. Mas quando você faz a poda em todos eles,
né? No mesmo dia. Quando ele vir, vai vir também flores em todos eles. Então é isso. Espero que vocês tenham assistido aqui até o final. Agradeço aí a cada curtida e as inscrições também de vocês, viu? Tchau, tchau.